Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cá estou eu para passar para vocês mais uma aula aqui do nosso curso de como investir com análise técnica no mercado financeiro. E nessa aula eu vou mostrar para vocês um pouco de outras funções que temos aqui na Binance que eu não mostrei anteriormente em outros vídeos aqui postados. E também, claro, uma promessa feita na última aula, vou mostrar para vocês como funciona a função boleta aqui nessa corretora. E bem, inicialmente, só para sanar algumas eventuais dúvidas que algumas pessoas possam ter quanto ao processo de depósito nessa corretora, eu farei nesse momento um depósito aqui na Binance. Então, no caso, conta aqui do meu banco aberta na tela para vocês. E aí, aqui na Binance, eu vou pegar os meus dados para depósito. Então, eu vou clicar aqui nessa opção de depositar, depósito Fiat, colocar nessa opção Brazilian Real. Aqui nessa tela, eu vou confirmar os meus dados e estão todos eles corretos. E agora eu devo colocar exatamente a quantia que eu desejo depositar aqui na Binance. No caso, eu vou querer depositar R$300 na minha conta. Então colocarei esse valor aqui e apertarei na opção de continuar. E agora aqui na tela está exatamente as minhas informações bancárias para depósito na minha conta. E aí, minha gente, o processo agora é bem mais facilitado. É só você pegar esses dados que estão na tela e colocar na sua transferência bancária, que aí em questão de minutos o dinheiro cairá na sua conta. Então aqui, fazendo esse processo aqui na minha conta do Nubank, eu vou colocar exatamente o mesmo valor que eu solicitei anteriormente lá na Binance. E estando então esse valor correto, você clicaria em avançar e aí seria nessa parte que você colocaria os dados que a corretora lhe forneceu. Aqui, como eu já possuo uma conta na Binance e eu já possuo a prática de também investir, sacar dinheiro, depositar o dinheiro nessa corretora, eu já tenho aqui salvo a conta Capital que a Binance me forneceu. Então, para mim, é só clicar nessa opção e realizar a transferência com o valor exato que eu solicitei. Mas para você que vai provavelmente fazer o primeiro depósito nessa corretora, você deverá sim colocar os dados que estão aqui disponíveis. E por fim, clicando em transferir, você finalizaria a sua transferência e agora é só esperar para ver o dinheiro cair na sua conta. E para, no caso, verificar se o dinheiro já chegou, vamos clicar na opção de carteira, Fiat Spot, e então poderemos perceber se o nosso dinheiro chegou ou não para a corretora. Geralmente, para mim, é bem rápido, chega realmente em questão de minutos. No entanto, eu já vi relatos de pessoas que tiveram realmente uma demora bem significativa para receberem o seu dinheiro. Mas aqui vocês podem perceber que o dinheiro já chegou e já consta aqui com saldo BRL na minha conta. E aí nisso, pessoal, uma questão bem importante aqui da Binance, antes de entrarmos no assunto que envolve a boleta da sua corretora, é exatamente essa função que existe aqui na opção de trade de converter. Essa opção, pessoal, é a forma mais fácil de você realizar negociações dentro da corretora. Isso porque ela vai converter de forma instantânea o saldo que você possui para qualquer outra moeda que existe aqui nessa exchange. Então, clicando aqui, vamos dizer que eu queira, por exemplo, trocar o meu valor em BRL para o USDT, que seria o dólar americano. Então, nessa opção, eu colocaria aqui o saldo que eu possuo em BRL aqui acima e eu vou querer então trocar desse valor para um valor em USDT. E selecionando então essa opção, eu vou querer trocar todo o valor que eu possuo em real para dólar. Nisso, eu clicarei nessa opção de máximo que existe aqui para justamente pegar o valor máximo que eu possuo em real e vou aqui abaixo pré-visualizar essa conversão. Ao clicarmos nessa opção, nós veremos uma rápida conversão que existe com relação ao valor atual que nós temos em real para dólar. Porém, essa conversão ela é muito rápida e se você não fizer a operação em 5 segundos, você então terá que atualizar e receber uma nova cotação correspondente ao valor mais atual de mercado. Sendo assim, vou aqui atualizar e vou então converter esse valor que eu possuo em real para dólar. E pronto, minha gente, o valor que eu tinha antes em BRL agora se transformou em 57 USDT. Ah, Orlando, e por que você fez isso? Primeiramente, para mostrar para vocês essa funcionalidade importante que existe aqui na Binance e segundo, porque realmente as operações aqui em USDT elas são mais amplas e mais fáceis também de serem feitas. E ok,
Ok, visto isso, vamos colocar novamente naquela opção que vimos na última aula, que foi a opção clássico aqui de Trade. Então, voltando para aquela mesma opção que vimos na aula anterior, vamos finalmente aprender um pouco sobre a função boleta que existe aqui para fazer operações de compras e vendas com criptomoedas. E no caso, minha gente, percebam também que só em clicar nessa opção, a própria corretora já selecionou um par de criptomoedas com a cotação no dólar. Por isso que eu falei para vocês que a melhor opção aqui é de operar em USDT. Existe realmente uma grande gama de opções para se operar em USDT. Mas enfim, vamos para o que interessa e vamos aprender como fazer operações de compras e vendas aqui pela função boleta. Ah, Orlando, mas calma lá. Se na Binance existe uma opção de conversão em que você pode comprar e vender de forma bem facilitada, com você apenas clicando em poucos botões e fazendo transações, por que é que então eu não poderia fazer nessa mesma opção uma operação de compra e venda com criptomoedas como por exemplo o Bitcoin? Então, nessa opção você de fato pode fazer operações de compras e vendas de forma facilitada apenas convertendo esse valor. No entanto, aqui nós temos algumas limitações importantes, como por exemplo o fato de que você só poderá comprar a criptomoeda que você deseja exatamente no valor de cotação atual em que ela está. E se inclusive você não fizer isso em 5 segundos, você terá que atualizar novamente e fazer uma nova tentativa de operação. Porém, meu povo, aqui na opção de boleta nós temos a possibilidade de comprar a criptomoeda ou token no mercado a qualquer preço que a gente quiser. Então, por exemplo, aqui no Bitcoin, o seu valor atual de cotação está por volta de 40.360 dólares. Só que eu não quero comprar Bitcoin a esse preço. Eu quero comprar Bitcoin ao preço de 40 mil dólares. Então, no caso, aqui na opção de boleta, eu posso simplesmente colocar aqui abaixo o preço pelo qual eu desejo comprar Bitcoin e também aqui abaixo eu posso selecionar a quantidade de Bitcoins que eu vou querer comprar. Dessa forma, vamos dizer que, por exemplo, eu queira comprar Bitcoin a esse preço e eu quero comprar tudo que eu possuo na minha carteira quando justamente ele chegar nessa faixa de negociações. Então eu vou aqui arrastar esse pontinho até o outro lado de 100%. Aqui embaixo ele vai colocar o valor total que eu possuo da minha carteira e com isso eu poderei clicar aqui abaixo na opção de comprar Bitcoins e dessa forma será registrado aqui no mercado uma ordem de compra minha ao preço de 40 mil dólares. Então reparem bem, nessa opção eu pude colocar justamente um preço específico para que a própria corretora entenda que eu só quero comprar Bitcoin se ele chegar a esse patamar de preço. Ah, Orlando, e se por exemplo o preço do Bitcoin chegar a 40.001 dólares? Aí, meu filho, a corretora não irá executar essa ordem. Isso porque ela está limitada a agir apenas quando o preço do Bitcoin chegar a exatamente 40 mil dólares. E justamente por isso ela recebe o nome de ordem limitada, porque ela exatamente limita a ação da corretora até o preço estabelecido ser atingido. E no caso, isso é uma vantagem muito importante, já que naquela primeira opção você só poderia converter Bitcoins ao preço de cotação atual. E isso então impediria você de tentar comprar esse ativo a um preço ainda mais barato. Entendido isso, vamos agora cancelar essa ordem que eu acabei fazendo aqui para o mercado e vamos então comprar Bitcoin a partir dessa ordem limitada. Então aqui acima eu vou selecionar esse preço aqui e vou comprar tudo que eu possuo em carteira em Bitcoin ao preço de 40.229 dólares. Clicando aqui então, minha ordem será executada porque o preço já se encontra bem mais abaixo do que eu já coloquei a minha ordem. E aí no caso, como ela já foi executada, ela não ficará nessa opção de ordens abertas e dessa maneira, para você vê-la, você deverá clicar nessa opção de histórico de ordens ou então em histórico de transações. Clicando em histórico de ordens, poderemos ver claramente qual foi o preço executado e também qual foi a quantia executada para o mercado. Nossa, Orlando, muito interessante. Mas e para vender isso, como é que eu faço? E bem, para vender, nós também poderemos fazer tanto essa operação aqui pela boleta, quanto também pela opção que temos em converter. No entanto, novamente, nós temos as mesmas limitações ditas anteriormente. Sendo assim, também é mais vantajoso e completo você vender na opção da boleta. E aqui então, seguindo
seguindo a mesma linha de raciocínio, eu posso ter, por exemplo, como estratégia, querer vender meus bitcoins apenas quando eles chegarem ao preço de 50 mil dólares. Sendo assim, colocarei aqui o valor de 50 mil dólares e eu vou querer vender tudo quando exatamente o seu preço chegar próximo a essa região de preço. E aí, clicando na opção de vender bitcoins, mais abaixo nós teremos o registro da ordem de venda, que apenas será executada quando o preço do Bitcoin atingir essa faixa pré-definida anteriormente. Bem interessante essa função, não é? E bem, vamos aqui então cancelar essa opção e vender Bitcoins de forma normal aqui pela ordem limitada. Então vou querer vendê-lo a 40.384 dólares e vou vender tudo que eu comprei anteriormente. Clicando aqui então nessa opção, vamos ver aqui se vai ser executado nesse momento. Já foi executada aqui essa ordem de venda e eu poderei vê-la aqui na opção de histórico de ordens. No caso aqui, embora sim eu tenha conseguido comprar Bitcoin a um preço mais barato e ter vendido a um preço mais caro, pela questão que envolve as taxas envolvidas no processo, eu tive um leve prejuízo de mais ou menos 20 centavos de dólar para minha operação, porque realmente a oscilação de preço ela foi muito pequena para a minha transação, e aí as taxas acabaram comendo todo o meu lucro. E para finalizar essa aula, pessoal, é muito importante falar para vocês que nesse exemplo que eu preparei para vocês nesse vídeo foi feito com base na operação comprada, em que nesse modelo você tenta comprar mais barato e tenta vender mais caro para obter lucro. Portanto, esse modelo de operação é muito bem utilizado quando estamos em um bull market, ou seja, quando estamos exatamente em um mercado de alta, em que existe assim uma maior probabilidade de você fazer boas operações no mercado. Porém, meu povo, quando o mercado está em baixa, esse modelo de operação infelizmente não é tão assertivo assim. E aí, nesse caso, seria mais prudente, assertivo e recomendável que você operasse de forma vendida. E essa forma então de operação para o mercado e outras funcionalidades que nós temos aqui na boleta serão abordados na próxima aula aqui do nosso curso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e que vocês também pratiquem um pouco as informações passadas aqui nesse vídeo. Então é isso, minha gente, bons estudos, boa prática e até a próxima aula.